Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão, o podcast do portal Expressão Brasiliense. Eu sou José Fernando Vilela e nesta quinta-feira vamos receber aqui conosco a produtora de eventos e cerimonialista Ana Barra. Mas antes de passar aqui a nossa convidada, quero pedir a você para que dê um alô lá para a gente nas redes sociais. Vai lá, @Expressão Brasiliense, @Café Expressão. Segue a gente, deixa um like, fala o que você está achando aqui da nossa entrevista e agradecer também a você que está ligado aqui conosco aqui pela TV Expressão, no nosso YouTube, aqui no nosso canal TV Expressão. E o nosso portal expressãobrasiliense.com, o portal que conecta você com a notícia. E vamos aqui, a nossa convidada, Ana Barra, é natural da cidade de Uberaba, Minas Gerais, é formada em Relações Internacionais, pós-graduada em Direito Internacional e também em Gestão Estratégica em Negócios Internacionais. Só que o negócio dela, pessoal, é eventos e cerimonial. Né? No mercado brasiliense, Ana Barra se destaca como uma grande cerimonialista de renome, uma especialista em festa, como ela mesma define, originais. Nas redes sociais, ela exalta suas aptidões e fala: te entrego soluções. A cerimonialista e organizadora de eventos desenvolve o projeto Casar Decor, que é considerado o maior evento voltado para o segmento de casamentos e festas aqui da América Latina e que é realizado ao ar livre. Ana Barra também já atuou na formação de empreendedores pelo projeto Empreender Brasília, desenvolvido pelo Sebrae, e hoje temos a honra de recebê-la aqui conosco, aqui no nosso Café Expressão. Boa noite, Ana Barra. Seja bem-vinda aqui conosco no Café Expressão. Boa noite, Vilela, é um prazer, muito obrigada pelo convite, estou aqui muito feliz de estar com você. Vamos logo para uma pergunta quente, já vamos lá, quero saber o seguinte, como é que está o mercado de eventos, Ana, de festas e casamentos, depois dessa pandemia? Fale um pouquinho para a gente aí. A pandemia nos pegou assim de surpresa, né? Então, principalmente o mercado de serviços dentro da parte de eventos foi muito afetado, né? Nós tivemos muitos cancelamentos. De serviço, assim, para o pessoal entender o que seria, só para o pessoal entender. Serviço, assessoria cerimonial, né? Serviço de música, bandas, porque os eventos não aconteciam. Então, quem presta serviço, até mesmo, por exemplo, vai fazer uma forração, né? Que é aquela parte de tecido, que faz a decoração ficar linda. Tem uma pessoa, né, que faz a montagem. Então, os pequenos serviços e qualquer outro serviço que esteja ligado à área de eventos foi muito impactado. Então, um outro ponto, a questão Praticamente parou? Praticamente parou. Nós não podíamos fazer eventos. Então, já começou assim. Então, não tinha aquele contrato. Por exemplo, uma casa de festa, ela já tinha um contrato, de repente ela já tinha uma verba, mas ela não tinha contratado, por exemplo, o DJ para tocar na festa. Então, o DJ não teve contrato, ele não recebeu e ele ficou parado, porque não existia a execução da festa. Então, por isso que eu te falo que esse público de serviços que prestava serviço pro casal, né, enfim, ficou parado. Para todo o setor, né? Ficou parado. Então, aí a gente teve, cancelamentos. Então, contratos que já existiam, os noivos já estavam pagando, cancelavam. Outros adiavam. E aí tinha um outro fator, que quando eles adiavam ou cancelavam, adiava, você pegava 2 datas daquele profissional. Aquela primeira, né, que ele escolheu, depois ele não realizou e ele foi pegar uma outra e não podia ter reajuste. Então, isso prejudicou o produto. Por exemplo, eu já vendia... E te impedia quem tivesse fechado um contrato de fechar algum evento para aquela data. Posterior, com o preço já ajustado. Exatamente. Então, por exemplo, um decorador, ele trabalha com produto e serviço, né? O produto é o que? A flor, o móvel, né? O serviço é o que? A montagem e execução da festa. Então, o decorador já tinha vendido aquele serviço, produto, e ele vendeu, sei lá, a flor, a rosa estava R$35 o cento da rosa. Quando adiou, ele tinha que manter o valor e quando foi realizar, que foi no ano seguinte da pandemia, a rosa já estava a R$60 o cento, né? Então, assim, Ele arcava com esse prejuízo. Tinha que arcar porque estava contratual. Exatamente. Eita. Então, houve um prejuízo financeiro, né? Houve um impacto foi muito forte na área de eventos. Principalmente, e aí eu falo Brasília, que é a região onde eu atuo, nós não temos um órgão que regula. Nós não temos pai e mãe. Nós não temos uma secretaria atuante. Nós não temos um apoio
nem logístico, nem do governo e nem do privado. Nós somos órfãos. Não existe, por exemplo, uma tabela que regulamente, que regule valores, estilos de serviço. A nossa área de eventos, ela é totalmente deixada para o próprio mercado se regularizar. Então, como é que a gente... os contratos, eles não têm um órgão que fiscalize. Não existe nada disso. Então, o preço é assim, diferente, por exemplo, você vai comprar um carro, né? Existe uma tabela FIPE, então você sabe que você tem uma referência. Eventos aqui em Brasília a gente não tem. Isso não só em Brasília, né? Aí, no caso, você está falando que falta uma legislação já até a nível federal. Sim. Para que regulamente a profissão que vocês exercem. Exatamente. O sindicato é muito pouco atuante. Tem sindicato? Existe um sindicato, sim, de eventos, né? E aí, falando dele, na nossa área de eventos privados, né? Enfim, até mesmo os corporativos, não existe um órgão, não existe um sindicato que atue, que converse, que seja atuante no sentido do quê? De chamar para conversar, vamos fazer uma legislação que realmente seja efetiva, né? Então, um apoio, né? Um apoio, né? Então, a gente teve um apoio no sentido do governo, no geral, do microempreendedor, né? Então, você podia se cadastrar e receber um auxílio, né? Aquele auxílio emergencial, todos receberam. Quem era micro, né? Então, já o médio e o grande porte não recebeu. Então, eu tive, por exemplo, exemplos de profissionais que faziam festas com som, palco, iluminação, faziam corporativos, eventos do governo, eventos de empresa e casamentos. Eles pegavam o caminhão e iam distribuir verduras no Atacadão Dia a Dia, pegava no Ceasa, nos grandes supermercados de Brasília. Então, se você pensar assim, diversificou, não. Simplesmente desolou. Empresas fecharam. Houve morte, né? Então, agora, dentro disso que você está falando, você então viu muita gente que parou de atuar na área. Muita. E você também viu muita gente que parou e não consegue mais voltar hoje para o mercado. Também. E teve muita gente que se superou. Que vendeu lá a verdura, né? Fez a distribuição, ganhava R$300 por dia. Isso eu tenho um exemplo, assim, de dentro de casa, que eu conheço. R$300 por dia para ir no supermercado, ir para o Ceasa, pegar o alimento e distribuir nos supermercados atacadistas, né? E a diária era R$300, sem ajudante, pagava o diesel e a diária da pessoa. O pessoal passou, então, a duras penas, hein? Então, você imagina. Quem estava acostumado, né? E fora que os gastos continuavam, né? Você tinha que continuar pagando imposto de empresa. A tua experiência, mais ou menos, como é que foi? Eu abri uma loja de venda de roupas online. Nesse meio. Vendi bem, inclusive. Não continuei porque não é o meu métier, né? Então, assim, eu ainda recebia pessoas em casa, porque o meu estoque estava em casa, então eu também recebia. Tu se virou nos 30, praticamente. Praticamente. Então, muita gente... quem tinha buffet começou a fazer comida para levar em casa. Então, o tal do delivery, né? Você tem um exemplo, por exemplo, do Bloco C, que é um grande restaurante aqui em Brasília. Ele se diversificou, hoje tem, né? O Bloco C em casa, que foi fruto também da pandemia. Então, você tinha grandes nomes do mercado, né, de restaurantes e de próprios buffets que faziam festas fazendo delivery. Eita. Só que chegou um ponto que o dinheiro começou a acabar, né? Então as pessoas começaram a diminuir o consumo e aí logo passou a fase da pandemia. Aí já começamos a fazer eventos até 100 pessoas. Aí isso ajudou, deu um fôlego, né? E aí depois regularizou. Então a gente teve, assim, uma baixa muito forte. Agora o mercado está equilibrado. Entendi. Agora sim, Ana, você, né, como eu falei aqui no começo, tem uma vasta experiência, você hoje já tem um nome aí no mercado, e como é que surgiu essa vontade de querer trabalhar com eventos, né, que você tem uma outra formação, como eu falei, né, você se formou em uma outra área, né, totalmente diferente, apesar de que relações internacionais você, né, tem todo um contato com o pessoal e tal, mas você hoje trabalha com eventos, produz festa, casamentos, enfim. Alguém da família te influenciou? Como é que surgiu essa vontade? Olha, ou você viu que alguém te falou, você tem aptidão para isso? Não, foi numa experiência muito interessante, né? Quando eu comecei, isso há 15 anos atrás, na área de eventos, eu trabalhava com publicidade. Então, por conta dessa minha veia de
formar empresas. Eu trabalhei no Projeto Empreender, né, do Sebrae. Fiz todo um trabalho em Brasília para as empresas exportarem. Na época tinha um consórcio e a gente exportava moda praia, né, biquínis, moda fitness. Então eu trabalhei muito atuante nesse projeto. E eu fiquei muito próxima das empresas e eu percebi que elas precisavam de um estudo, de um acompanhamento para o mercado interno, para depois... Você identificou um nicho aí. para depois exportar. Nós estávamos ainda muito crus para pensar numa exportação. Entendi. Nessa época já vinha abertura de produtos chineses. Então, por mais que você falasse que a nossa malha é diferenciada, tinha sempre a bandeirinha, né, Made in Brasil, o nosso produto ainda era muito inferior no sentido de competitividade financeira. Então, nós não tínhamos força. Então, ainda assim, esse consórcio precisava aproveitar o mercado brasileiro. Então, essa minha experiência fez com que a publicidade me convidasse para participar da gestão estratégica, é muito engraçado, né, da gestão estratégica de empresas para publicidade. Então, eu trabalhei em agência nesse sentido, depois fui para a área de atendimento, que é atendimento com o cliente, e nessa época eu fiquei noiva. Quando eu fiquei noiva, eu comecei a visitar eventos. E aí, como eu estava na área da publicidade, eu falava, nossa, mas tudo é chato e tudo muito, muito, muito igual. E aí, a internet já estava sendo muito aquecida nessa época. Eu falava assim, o público precisa de algo diferente, né? Então, com essa minha audácia, eu peguei e falei assim, vou montar um evento. E pensava assim, tá, mas classe média não casa? Ou nessa época, isso eu falo há 15, 17 anos atrás, ou você não tinha Instagram, era uma outra época, né? Você tinha os blogs, né? Você tinha, claro, o Google, enfim, as revistas do mercado de eventos. Estavam surgindo ali. Né? E assim, a parte de internet era muito, muito pequena. Então, quem detinha o mercado de eventos eram alguns cerimoniais aqui em Brasília. E eles tratavam muito com a classe A. Como eu não sou da classe A, eu pensava, pessoas normais não casam? Então, assim, nessa época, ou você era muito humilde, você casaria ali no bairro, né? Naquele salão de festas ali do bairro, ou uma classe alta, né? E aí, sim, você tinha acesso e você tinha poder aquisitivo para casar. E aí, eu via muitas amigas minhas vendendo carro, abrindo mão da entrada em apartamento para realizar o sonho do casamento. Eu falei, gente, isso não é normal. Então, eu comecei a encontrar oportunidades de oferecer para essa classe média um caminho para o casamento. Nessa onda, eu fui no Brasília Palace, o Daniel Bernardes, que é um grande gestor, me convidou, e eu fiz um evento, que foi uma mostra de casamentos, chamei Casar Decor, porque a ideia Daí era... surgiu o Casar Decor. A ideia era falar assim, olha, aqui você vai encontrar a oportunidade para você casar. Se você Nisso tem 10 casou mil... nesse meio tempo aí? Não. Oxe. Mas o noivado foi... Isso é outra conversa. É outra conversa. Tá o noivado foi o caminho, eu acho que para que eu empreendesse, né? O dom, às vezes ele corre atrás de você, né? Nem sempre você descobre, às vezes ele vai lá e corre. Desse jeito aí. Mas graças a Deus somos felizes separados. Começou aí. Começou aí. Então, quando eu fiz o Casar Decor, a ideia era, eu ainda não era cerimonialista, eu era uma produtora de eventos, vinda da publicidade, né? É claro que o evento, ele é uma veia da publicidade, ele é um caminho, e eu já sabia disso, e eu fiz cursos, enfim, eu me especializei nisso também. Mas não era a ideia não era ser um negócio, era simplesmente aquela situação. Quem está perto, junto comigo, não é possível. E aí, vários blogs se encontravam, a gente fazia encontros e trocava informações, orçamentos. E eu comecei a fazer projetos já como se fosse o menu do McDonald's. Vou usar aqui, né? Ou o Burger King, né? Uma grande rede de lanchonetes. Sim, então, você assim, você escolhia o combo 1, 2 ou 3. Então, se eu queria casar por 50 mil, existia essa e essa realidade. Se você queria casar por 80, existia essa e essa realidade. Por quê? Vai depender da localização, vai depender do tipo da decoração. Então, eram projetos mais ou menos pré-estabelecidos para que a noiva falasse, eu tenho 50 mil, então eu vou escolher aqui, ó. Para adequar financeiramente Exatamente. A necessidade do casal. Então, eu acredito que essa minha vinda com o evento Casar Decor foi para dar uma oportunidade para o casal, para ele entender quanto que ele ia gastar antes de fechar os contratos. Entendi. Porque antes ele conhecia no final, ele sabia o todo financeiro no final do caminho ou na metade. Ele falava, meu Deus, já estou gastando tudo isso? Com o Casar Decor, não.
ele entendia que aquela decoração que estava ali custava 15 mil, 10 mil reais. Então, eu lancei na época, há muitos anos, Seu Casamento por 10 mil reais. Então, eu fiz vários projetos mostrando que era capaz. Então, eu vim realmente para quebrar um paradigma de que casamento, ele é um dogma, ele é um conceito muito maior do que o financeiro. Nós casamos, eu ainda acredito no amor, né? Então, eu acredito na instituição casamento e eu quero que as pessoas casem para ter suas famílias, para ter um apoio, né? Mesmo quem não tem filhos, o casamento te dá uma segurança emocional e faz com que as pessoas cresçam, né? O casamento é para isso. Ele é o que Deus disse, né? Então, a mulher já tá dando uma de juíza de paz, já vai migrar de área também. Rapidinho aqui pra gente terminar esse bloco. Como é que é organizar um evento? É loucura total? Olha, com planejamento não é loucura, né? Então, um evento, ele precisa de tempo. Não adianta você querer fazer 365 dias em um dia. Não dá. Então, o casamento, ele são muitos detalhes. Ah, mas eu quero fazer uma coisa muito rápida. Tem casal que me procura para casar daqui 30 dias. Mas ele já tem o espaço, ele já tem o decorador, ele já tem a música. Então, ele começa achando que não precisa do assessor. Ele começa achando que não precisa do cerimonialista. Então, ele vai pela indicação da tia, da amiga, da prima, do próprio salão de festas, e aí vira aquela coxa de retalhos, ele começa a desesperar e ele contrata o cerimonial. Existe isso. Aí é onde entra, sim, um trabalho maior, porque você tem que pegar todos aqueles contratos, ler, ver saber o que ele já fez, as falhas, né? Ou tudo está muito certo, está tudo tranquilo, vamos, então, para a execução de um checklist e, sim, a execução no mês. Agora, tem casal que procura um ano antes do casamento, até 2 anos antes do casamento. E esse casal, ele consegue economizar, porque quem se planeja tem todo consegue pegar as Black Fridays. A área de evento agora está muito legal, porque todo novembro existe uma Black Friday verdadeira. Não é essa de concessionária. Então, é uma Black Friday verdadeira. Os preços realmente baixam, né? E aí, os produtores de eventos estão sempre atentos e sempre divulgam, né? E as casas de festa, todos os fornecedores, né? A gente chama fornecedor, é aquela empresa, né, do mercado de casamento, ele divulga datas. Eu tenho 10 vagas e o meu pacote lá de bolos e doces tá com 30% de desconto. Mas ele pega aquilo. Mas por que ele vai baixar? Porque ele vai ganhar volume. Às vezes ele tem um estoque de chocolate que vai vencer. Então, ele aproveita a Black Friday e fala, olha, para casamentos até março de 2024, por exemplo. Então, ele tem... Já estipula. Cada fornecedor, ele faz a sua Black Friday com prazo, né? Então, ou número de contratos, ou o valor para até tal data. Então, assim, a gente consegue, claro, o cliente consegue vantagem no sentido de valores e nós, né, fornecedores da área de eventos, conseguimos volume. Então, giro, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, na tua concepção, organizar um evento parte do planejamento. Parte do planejamento. Sempre quando o cliente começa pelo cerimonial, ele ganha muito. Muitas vezes eles não entendem o papel do cerimonial, até porque nós não temos uma divulgação maciça, nós não temos um apoio para a função. O cerimonial não é só aquele que vai lá esticar o véu da noiva e ficar sorrindo para convidado. Cerimonial é planejamento estratégico. É você falar, olha, esse mês você vai fechar esse contrato, porque mês que vem vai ter uma promoção. Nós entendemos o mercado e a gente vai antever situações fazendo com que os noivos fiquem tranquilos, fechem contratos com segurança, né? Não tem pegadinha, a gente já tem um olhar, né? Vou te dar um exemplo. Tem fotógrafo que vende um valor X, não estou falando negativamente, é muito claro. Só que ele fala assim, olha, é 1 hora de cerimônia, 3 horas de festa, mas a festa tem 5 horas. Então, aquele final, o cara não tá, mas ele avisou. Mas o que acontece? Como as letras são pequenas de um contrato, às vezes o casal passa despercebido. Então, o cerimonial avisa. Assim como o cerimonial, ele tem que falar, olha, são tantas horas, eu vou trabalhar tal hora na montagem, eu vou receber o seu fornecedor, eu vou preparar o seu espaço, eu vou tirar foto, eu vou te mandar, eu vou conferir os contratos, a gente faz um checklist para saber se a flor realmente é rosa, se o guardanapo é azul, porque são detalhes. E esses detalhes fazem a diferença para o casal. Então, o cerimonialista, ele consegue entender, conhecer. Outra coisa,
Quando a gente conhece a vibe, a essência do casal, Fica mais fácil. não é um trabalho mecânico, é um trabalho personalizado. Entendi. Você tá ali com a essência, você entende a escola daquele casal e consegue entregar um evento com a cara deles. Eita! Vamos dar uma pausa aqui que essa mulher sabe tudo de eventos. Pode ser? Claro. Vamos lá. Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a produtora de eventos e cerimonialista Ana Barra. Voltamos já. É isso aí, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe a produtora e cerimonialista Ana Barra. Mas antes de passar aqui a nossa convidada, quero aproveitar mais uma vez, pedir para você inscrever-se aí no nosso canal, aqui TV Expressão, aqui pelo YouTube, também as nossas redes sociais, @Expressão Brasiliense, lá do nosso portal, e o @Café Expressão, aqui do nosso podcast, beleza? E visite o nosso site. Estou esquecendo do Expressão Brasiliense, senão o pessoal vai me degolar. expressãobrasiliense.com. Ana, vamos aqui. Como é que você lida com os imprevistos durante o evento e para que tudo ocorra bem, sem problemas, mesmo com o imprevisto, o evento prosseguiu? Como é que você lida com isso? Primeira coisa, eu acho que é a experiência. Acho não, acredito, né? Tenho certeza que a experiência, ela é um bom condutor para imprevistos. Segundo é saber que evento é feito de eventualidades. Vai acontecer alguma coisa. Não existe evento perfeito. Existe uma boa condução, uma condução perfeita. Mas o evento sempre vai ter. Sempre vai ter um atraso, sempre vai ter algo que não vai acontecer. Não existe, porque somos imperfeitos. Então, como é que eu vou exigir que o evento seja perfeito? Não tem. Mas existe o quê? A nossa experiência para que a condução seja perfeita. O cliente entende que aquilo ali foi perfeito. E a gente sabe nos bastidores, eu falo... Isso conta muito a experiência. Muito, muito. Ter uma boa equipe, né? Então, assim, não se faz... Uma andorinha só não faz verão. Então, quem é essa equipe? Todos os fornecedores envolvidos. Quando você tem, por exemplo, eu tenho meu time que eu gosto de trabalhar, aqueles decoradores que eu trabalho bem, o buffet, porque eles nos ajudam a cobrir eventuais falhas de outros ou situações. Vamos dar um exemplo que a noiva não falou que tem uma parte daqueles convidados que são veganos, que hoje em dia é uma veia. O buffet, na hora da reunião, perguntou, mas eu com a minha experiência falei, não, mas vamos levar alguns itens, porque pode ser que tenha, certo? A noiva falou, não, minha família é totalmente carnívora, nós somos do sul, a gente costuma comer churrasco e tal, mas ela esqueceu que o convidado fulano tem uma restrição alimentar por conta de saúde. Se a gente não tem experiência e nem um bom parceiro, porque o parceiro podia falar, não, se aqui no meu contrato não tem. Não tem, não vou levar. Eu não vou levar. Mas ele fala, não, pode ficar tranquilo, eu vou levar. Então, pode ficar tranquilo, a gente aciona, chega lá e fala assim, eu não como nada de leite, nada de carne. E aí a noiva tá fazendo um risoto com filé. E tem uma proteína branca, mas enfim, não é... A cliente, né, que é o convidado dela e a minha cliente, não come aquilo. Como é que você faz? Se você não tem um buffet parceiro, aquilo ali acabou com você. Não é parte do... Eu poderia falar, infelizmente a noiva... Não, mas aí ela vai ficar com fome? Ela vai passar mal? Não, só um minuto. Então, aí a gente aciona o buffet e ele com a nossa parceria. Então, um time coeso, né? Que tenha liberdade, né? Amor entre a gente é muito importante. Já trabalha com isso. Já faz toda essa logística e um supre o outro. Entendi. Então, isso é muito importante. Então, a experiência, né? E uma equipe de sucesso que faz as minhas assistentes, as minhas colaboradoras, né? E colaboradores, meninos também. E o time de fornecedores é muito importante. Agora me fala assim, esse mercado... Domínio é feminino? A maioria dos teus fornecedores ali, a mulher está envolvida? Olha, quando ele não é feminino, ele é familiar. Entendi. Ele é de um casal, né? Então, assim... E aí, claro, que a mulher tem um papel fundamental, como o homem também, né? Mas nós temos... a maioria é feminino.
temos a participação do homem, muitas Muito vezes... quando é a família que você fala. Quando a família está junto, né? Foi o sonho da mulher e da esposa, e aí ele viu que deu certo, e aí ele apoiou, né? Então, nós temos, assim, os maiores buffets hoje, eles são dominados por chefes femininas. As maiores empresas de decoração são dominadas por decoradoras. As casas de festa, elas são de uma família. Em sua maioria, geralmente é o casal, né? A maioria das casas de festa. A maioria. Fotografia já é mais masculina, porque aí já vem da publicidade, já é um domínio mais masculino. Um cara que migrou do jornalismo ali para publicidade. Exatamente. Tem então, muito disso. Tem. Aí ele migra para publicidade, não vai, então vou mexer com evento aqui também. Exatamente, tem isso, né? Tem isso. Agora, assim, projeto Casa Decor, você começou a falar dele, eu queria que você falasse mais como é que é a produção desse evento, que, como você falou, envolve vários setores desse setor de eventos. Como é que é isso? Olha, o Casar Decor, ele é um marco para a cidade de Brasília, até mesmo da América Latina. Nós temos dados, né, já específicos. Se você jogar no Google e colocar o maior evento da América Latina, você vai ver várias reportagens, né? Ele veio exatamente para quê? Primeiro, mostrar num formato gigante uma festa completa. Então, você não tem standzinho, você tem uma experiência dentro de um espaço de 100 metros quadrados e aquele casal vai experienciar a própria festa. Então, você entra num espaço que é um stand grande, já tem decoração, já tem música, já tem buffet, já tem bolos e doces. Já tem tipo uma simulação do altar, como é que vai ser? Tudo. E já tem a proposta. Então, não é só visual. Já tem fecha contrato no Casar Decor. Você é danado, hein? Fecha contrato, porque é business. Eu não posso fazer uma feira só para expor. Não é isso. Você pode comprar. E ali você faz contrato com a chancela do Casar Decor, que significa, olha, uma grande empresa está chancelando aquele fornecedor. Não, fique tranquila. Então, nós nunca tivemos eu fiz o Casar Decor durante 10 anos, né? Nunca tivemos problema com o fornecedor de pegar o dinheiro e sumir, e fugir. 100% entrega. Isso é muito importante, né? Com a pandemia, você deu um tempo nele? Como é que... Com a pandemia não teve como. O El Casar Decor, até agora, ele sempre foi um evento de incentivo privado. Ou seja, os próprios fornecedores se juntam, eu tenho contratos e eu cobro um valor deles para a exposição. Claro, garantindo o público, né? Nós temos uma excelente assessoria de imprensa. Então, eu já tive 7 mil pessoas dentro do evento, em um dia. Então, foi assim... Tudo um acontecimento. Gente querendo casar, gente querendo aprender. Muito. Primeiro, próprio público final, que é o cliente, que é os noivos, né? Geralmente a noiva com a mãe. O noivo tem cada vez mais estando mais presente nessas tomadas de decisões. Não, o cara vai só para dizer é isso, meu amor. Ele tem que ir, né? Tem que ir. Ele tem que ir. Mas os noivos estão muito presentes ultimamente. E eu tenho visto, e eu vi isso mesmo também no Casar Decor. Antes não, era um evento muito feminino. Era um evento muito cor-de-rosa. Porque era a mulher, a mãe, a tia, a melhor amiga. Hoje não, hoje já é mais o casal. Aí vai muitos outros fornecedores que não estão no evento para enxergar, observar, entender, aprender, né? E vem visitantes de outros estados, tanto noivos, que nós já tivemos, quanto fornecedores. Então, existe um cadastro, né, pelo site, paga-se R$15 para entrar, até por uma questão de filtro, né, para não superlotar. E nós temos ali degustação de vinho, espumante, curso para o próprio empreendedor. Tem um horário. Para o próprio empreendedor que você fala que está participando do evento. Está participando do evento. Nós temos cursos de formação. Né? Então, assim, você precisa sempre estar reciclando. A internet hoje é uma excelente ferramenta para essas reciclagens, mas eu acho que o presencial, ele tem uma diferenciação, sabe? A troca ali de energia, conversa, network é muito importante. Então, o Casar Decor proporciona isso para o fornecedor que está ali, sabe? Nós temos ali, a partir desse evento já aconteceram muitas associações, muitos grupos de WhatsApp com vários decoradores, grupos de eventos, grupos de buffet. Então, assim, eu tenho acompanhado, eu faço os grupos, né? Nós temos grupos com mais de 100 decoradores da cidade.
que troca experiência. Estou vendendo, estou precisando, estou doando. Casa de festas também, promoções, a gente está sempre circulando e eu acabo liderando esses grupos por conta do Casar Decor, né? Agora sim, Ana, falando do mercado de evento, continuando aí na questão do projeto Casar Decor, estou falando de empresas, de mão de obra, desse setor aqui no DF. Ele é bem qualificado ou ele ainda carece de mais capacitação? Qual a tua visão nesse sentido? Porque como você falou, quando você foi procurar ali, né, para fazer o teu casamento e tal, você se deparou com essa situação, que ele só lidava com a classe A, né? Então, pessoas normais, igual você falou, não casava com toda essa pompa e coisa. Como é que é isso? Você acha que hoje o mercado está qualificado para isso? Não está? Esse nosso mercado, ele tem se qualificado cada vez mais, mas ainda é um mercado muito doméstico. Então, onde há mais qualificação? São Paulo, Rio, tem congressos, tem a internet, né, com cursos, mas é um público, eu acredito, muito doméstico, ou seja, é o talento, é a veia, né, do dom mesmo, com a vontade de dar certo, aquela história do brasileiro, né? Com a raça, com a coragem e com bom gosto. Então, aquele estudo realmente mais aprofundado, eu sinto falta, mas também temos muito pouco apoio governamental, de instituições, de sindicatos. Nós estamos ali marginalizados mesmo, sabe? Como você fala, sem né? apoio. Não tem ninguém que dá um apoio, que veja vocês como, né, empreendedores, que regulamente meio que a profissão para criar uma tabela, uma coisa que dê uma referência. Agora, Ana, você falou de um ponto muito que eu ia fazer essa pergunta e você já meio que antecipou o assunto que eu queria e eu lembrei dela aqui. É difícil organizar captando eventos, captando patrocínio aqui em Brasília, por exemplo? Nossa, dificílimo. Até hoje eu nunca consegui um patrocínio. Eu tento todos os anos. E muito. Então, assim, você tem que saber quem é a pessoa certa, quem é a instituição correta. No governo também. Então, você tem que fazer um projeto com a linguagem correta. E eu vejo, sinceramente, muitos projetos, assim, totalmente descolados da realidade, com apoio. E eu vejo outros que dão oportunidade, que geram emprego, que geram esperança, né? Casamento é esperança, é uma nova vida, enfim. Não é só a cerimônia, é um projeto de vida. E nós temos muitos profissionais envolvidos, a gente não tem esse apoio que poderia ter, né? Para que essas empresas conseguissem um fôlego. Imagina se eu conseguisse um patrocínio e eu conseguisse fazer com que essas empresas me pagassem o mínimo ou nada. Quanto que elas conseguiriam investir nos seus próprios estandes, conseguir melhorar a sua comunicação e vender mais. Seria muito melhor. A economia também, né? Claro. Agora, assim, na sua percepção, quem trabalha com eventos em Brasília, quais são os melhores meses, qual é o melhor período para fazer um evento aqui, por exemplo? Olha, em Brasília a gente tem a questão da seca, né? Esse ano ficou meio estranho, mas no geral, a partir de junho, julho, agosto, setembro, são os meses de ouro. São os meses mais caros, são os finais de semana mais disputados, né? Então, nós trabalhamos com essa demanda. A partir de junho... Maio, para casamento, não é ainda? Maio, aqui em Brasília, é um mês de chuva. Ixi. E é um mês caro, por quê? Nós temos mães, né? No Brasil, no geral, o dia que mais se vende flor é no Dia das Mães. Depois vem namorados. Então, mães ganham, né? Então, assim, vende-se mais flor, graças a Deus, para as mães vivas, né? Do que ali em finados, né? Então, a gente consegue mensurar essa questão de valores. Então, é uma data cara. Então, quando você olhar assim, a fulana tá casando em maio. Mas antes não tinha esse negócio de mês de maio é o mês das noivas? Não existe mais isso. Aqui em Brasília, a gente comercialmente, a publicidade ainda fala isso, mas é um erro porque os casos mais de casamento, agosto e setembro, porque é próximo da primavera, não chove, eu tenho uma oferta maior de flores, as flores estão mais baratas e eu consigo fazer ou um casamento mais barato ou mais farto, dependendo da situação, né? Entendi. Então, setembro, aqui para nós, é o mês das noivas. Ó, então casei no mês certo. Casou! Agora, Ana, como é que você enxerga o futuro, assim, desse segmento de eventos e festa?
essas adaptações que é preciso fazer, essas inovações que estão surgindo? Como é que você enxerga isso, esse planejamento para poder implementar e acompanhar essas mudanças? O pessoal não está se preparando? Ou, como você falou, o pessoal ainda carece muito disso? Eu acredito assim, que esse nosso mercado, ele precisa de incentivo para capacitação, né? Então, esse é o número 1, incentivo. O que é um incentivo? Imagina uma pessoa, um empreendedor, que tem, claro, a jornada dupla, né? Tá em casa, enfim, com filhos, marido, e ainda trabalha final de semana. Para entregar final de semana, ele está trabalhando desde segunda. Então, ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, entrega no sábado. Ele está morto e cansado, ele descansa no domingo. Na segunda, ele começa tudo de novo. Está exaurido. Como é que ele vai tirar 3 noites por dia para estudar? Então, nós temos que oferecer formas mais rápidas e com menos tempo, mais eficazes, para ele se aprimorar, né? Trazendo pessoas de fora. Claro, a gente aprende muito, né, com esse intercâmbio, né, de ideias. São Paulo é um grande polo de eventos. Então, está à nossa frente, porque São Paulo é mais velho que Brasília. Então, obviamente, há muitos anos atrás, o eixo de eventos era Rio-São Paulo, por conta dos artistas, por conta até a nossa capital era no Rio de Janeiro. Sim, sim. Então, os eventos, eles começaram lá, né? Então, o público, enfim, de fornecedores de festas do Rio e de São Paulo, eles têm mais experiência, porque passa de pai para filho, né? Então, Dentro disso que você falou, né? Muitas empresas desse ramo é familiar. É familiar. Então, a gente tem. Por que não trazer esse público de fornecedor para mostrar para Brasília como se faz, né? Por que nós não temos uma agência reguladora que regulamente preços, serviços, carga horária, certo? Meios de pagamento. Nós não temos. Você fala, não, mas tem o sindicato. Não funciona. E agora, o futuro, por conta do governo, né, independente qual seja, o governo ele tem uma premissa de fazer congressos, de fazer feiras em Brasília. Então, nós temos, sim, esse evento corporativo governamental, que é muito forte aqui, mas o corporativo privado, que são de grandes empresas, nós não temos. Porque nós não temos grandes empresas em Brasília. Né? Nós não temos uma indústria forte, né? Diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de próprio Salvador, que tem bastante, né? O turismo internacional é muito baixo. Aqui, muito baixo. O nacional é baixo, porque não temos praia, e os nossos atrativos, muitas vezes comentados pelo governo, não atraem o público. Então, o nosso mercado de eventos é para o brasiliense. Isso aí, essa conversa da Embratur, é conversa. Eu não sei se pode falar esse tom. Fica à vontade. É conversa, não tem. O turismo de eventos em Brasília, ele é inexistente. Ele existe quando o Ministério da Saúde faz um evento dentro do CICB e ele chama as delegações de todo o Brasil. Aí eu tenho 2.700 pessoas, aí bomba. Então eu tenho que ter uma decoração, que é mais básica, alimentação e tal. Mas os privados, não, é inexistente. E o turismo mesmo, não, eu vou para Brasília para conhecer a capital, ou eu vou fazer um congresso de medicina em Brasília. Não tem. Não tem. Ana, já que você está falando de Brasília, vamos falar assim desses grandes eventos que a gente está tendo aí na parte do entretenimento. Tivemos aí Paul McCartney, Roger Waters, enfim. A gente está vendo agora uma demanda de eventos aqui no Distrito Federal. Qual a tua opinião a respeito disso? Isso é muito bom, né? Veio o Red Hot Chili Peppers, que foi maravilhoso. Joss Stone. Exatamente, Paul McCartney. Teve também... Esqueci o nome. Teve um bocado. Enfim, então, esses artistas, eles trazem o turismo hoteleiro, perfeito. E aí a gente gasta, eles, claro, vão consumir alimentação, né? Transporte. Então, Uber funciona bastante, táxi funciona bastante. Porque o mercado de eventos, ele alimenta vários setores, ele vai ramificando. Você pensa que a pessoa que está vendendo abacaxi na feira, ela ganha. Então, você pensa, o comércio da torre, ele melhora. E ali são muito peculiar aquele comércio. Então, ele é um comércio, sim, que precisa de atenção. E esse turismo de shows voltado, né? Que vai Nilson Turismo Nelson, de entretenimento, né? que vai lá para o Mané Garrincha, tá ali perto, né? Então, enfim. Porém,
a gente não vê festas pós-evento, o after. Eu tive o show do Paul McCartney, não teve um after. Podia ter, num hotel, né? Enfim, até com a presença do Falta essa visão. Falta essa visão. Então, eu acho que não... É aquele evento de 2 horas. E acabou. Eles são pontuais, você chega lá 3 horas antes. Alimentação precária. Você tem uma lanchonete dentro do Mané Garrincha para muitas pessoas. Você tem preguiça de ir lá, porque é longe. Até você chegar lá, você já perdeu o seu lugar. Tudo assim, não está preparado. Vai para um evento lá em São Paulo para você ver como é que é. Então, assim, nós não temos uma preparação realmente qualificada nem para o turismo, esse turismo de entretenimento. De entretenimento. Não temos. Minha amiga, vamos dar mais uma pausa e a gente volta aqui para mais um bloco aqui para você falar dessas tuas experiências significativas no ramo de evento para o pessoal entender melhor, tá bom? Pessoal, voltamos já aqui com Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe a produtora e cerimonialista Ana Barra. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que nesta quinta-feira recebe a produtora de eventos e cerimonialista Ana Barra. Ana Barra, vamos agora falar do teu trabalho. Como é que é isso que você é especialista em festas originais? Exatamente. Como eu te falei, quando eu comecei, né, com o blog e essa história de você oportunizar momentos para qualquer nicho. Então, se você tinha pouco dinheiro, você conseguia casar. Se você tinha muito, claro, também. Então, eu ainda continuo assim. Há uns 5 anos atrás, eu lancei um projeto chamado Mini Wedding, que é um projeto até 150 convidados. E você tem um combo de serviços e produtos e a noiva escolhe pelo valor o local que ela quer casar. Então, escolha pelo número, né? Aquela história que a gente conversou. Então, hoje é a minha primeira venda. Né? Então, elas querem um cerimonial experiente, com bom gosto, que esteja antenado nas tendências, mas hoje o que eu sinto é que 80% não quer gastar muito, porque tem outros interesses, viagens, a compra de um novo imóvel ou a reforma. Logo, hoje em dia, acima dos 30 anos é que se casa muito. Os jovens estão aguardando. Então, a gente tem aí 30, 40 é o público, o nosso maior público é 30, 40 anos, que é um público mais consciente. Então, é onde eu entro, mostrando que, com economia, consegue-se fazer um casamento original e surpreendente. Eita! E, assim, você já atuou, né, num projeto de formação de empreendedores. Como é que você vê o cenário de eventos atual? Ele se encontra propício para quem quer trabalhar na área de eventos? Sempre tem oportunidade. Sempre tem oportunidade? Sempre. Então, a área de eventos ela é boa porque ela abraça todo o setor, né? Você tem oportunidade na área de limpeza. Você tem oportunidade na área de lavagem de copos, por exemplo. Existe a copeira do evento, que ela fica lá lavando pratos, copos e talheres. Então, ela não tem formação. Não, mas ela tem força. Ela tem disposição. Ele tem disposição, né? Eu preciso de uma pessoa para tirar o lixo. Eu preciso de uma pessoa para guardar, pegar o lixo e levar para o container. Então, um evento tem uma gama de oportunidades. Sim. Você vai do setor mais primário, né? Que é o trabalhador, né? Que precisa daquela diária. A nossa diária, ela tem uma tabela. Isso é legal, né? É basicamente de 120 a 180 reais que se paga para a área de eventos, e aí engloba recepcionista, segurança, brigadista, equipe de banheiro, copeira, garçom. Então, sempre tem. Aí vai dificultando a partir do momento que vai funilando, né? Afunilando para cima. E a qualificação do profissional e tal. Profissional, porque aí entra a sua figura, entra o seu vocabulário,
entra também a sua experiência, e às vezes a experiência precisa de investimento financeiro e nem todo mundo tem, né? Então, como é que eu posso viajar, conhecer países, conhecer situações em eventos, se eu não tenho dinheiro? Não existe isso. Então, assim, experiência via internet, você vai assistir Discovery e vai falar? Então, assim, você precisa sim ter um aporte financeiro para conseguir essa experiência. Nós estamos no Brasil, por isso que eu acho que falar de luxo, falar de riqueza na área de eventos é tão demodê, sabe? Acho que você precisa pensar no todo. Então, tem oportunidade sim, para todos os níveis de salários, né, de diárias que a gente chama, dentro da área de eventos. E qual o tipo de evento que é mais prático de organizar? Corporativo, casamento, aniversário? Difícil, hein? Difícil falar isso. Fala aí, eu sei que eu quero saber. Porque... Difícil. Eu acredito que o corporativo seja mais fácil. Ele tem uma exigência mais forte porque você está lidando com uma empresa, né? Então é um CNPJ. E ele já te fala o que ele quer especificamente. Mas ele já tem uma história. Ele já tem o objetivo dele, muito claro, né? E ele já tem o budget, né? Que é o orçamento, que é essa... eu preciso gastar tanto. E ele já te dá algumas diretrizes. É um cliente mais informado e ele é mais específico. E geralmente ele vai te contratar 2 meses, 3 meses antes do evento. Diferente de um casamento que você fala com pessoa física, aí você tem envolvido a mãe, a sogra, o noivo, a noiva. Você está falando com pessoas físicas, né? E tem que ter paciência para agradar todo mundo. Que tem um jogo de cintura, né? Diferente, são gostos diferentes. E geralmente 1 ano, 6 meses antes. Então você vai trabalhando aquele cliente com várias reuniões, encontros, coleta de orçamentos, é totalmente diferente. Então, eu acredito que o corporativo, ele tem um valor melhor e é um evento mais rápido. Você conclui, deu tudo certo, e ele vai te chamar para o próximo. O pessoal ainda faz baile de 15 anos ainda muito? Faz, mas é muito pouco. Hoje então, quase não... Raramente. Quem é que faz 15 anos hoje? Realmente é aquela menina que a mãe sonhou, não teve. Né? Então, ela não teve o seu 15 anos e ela quer proporcionar para a filha. A filha não vem com aquela vontade dos 15 anos. A maioria que seja... A maioria. Então, é a vontade da mãe, né? Muitas vezes também, quando a criança ela é muito diferenciada, ou seja, teve notas muito boas, né? Ou passou por desafios. Eu fiz um 15 anos maravilhoso de uma menina que ela teve dificuldades ao nascer, ela nasceu prematura. E a mãe se separou do pai dela na época da gestação. Eita! Então, foi uma gestação e um nascimento muito traumático para a mãe. E ela prometeu que quando ela fizesse 15 anos, ela iria fazer uma festona. E ela fez a melhor festa que eu já fiz na minha vida, porque tinha conteúdo emocional. Foi a vitória dela como mãe daquela criança. Então, foi realmente um baile de 15 anos. Então, quando acontece o 15 anos hoje, ele tem um conteúdo emocional muito forte. Agora já te contrataram para organizar alguma festa inusitada? Já me contrataram para organizar um funeral. Eita! Não vou entrar em detalhes, não porque precisa foi, dizer né? Aqui, mas foi um caso muito específico. Era um funeral de uma criança e a mãe estava muito desesperada. Ela queria fazer uma homenagem para o filho dela, né? E ela me contratou e foi maravilhoso no sentido de, espiritualmente, você fazer a homenagem, né? Pós-morte daquela criança que aconteceu um acidente, né? Uma criança e eu fiquei tão constrangida, triste, ao mesmo tempo, que as pessoas achavam que eu era da família. Elas me davam os pêsames, porque eu não parava de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu estava normal e eu chorava. Eu não parava de chorar, porque, imagina. Então, foi uma situação horrível, eu tive que trabalhar, né? E foi lindo no sentido de muitas flores, pessoas muito sérias ali, foi numa igreja. A gente conseguiu, então é muito difícil você ver lá um corpo dentro de uma igreja hoje. E era o que ela queria, então foi muito especial. E foi um pedido triste, porém ela ficou feliz porque ela conseguiu se despedir daquela criança. Algo já te pegou de surpresa, assim, nesses eventos? Já pegou de surpresa. Eu tive um casamento que a noiva me contratou para 200 convidados. Então, no dia, o salão tinha preparado 200 assentos, né? Você tem 200 cadeiras. Foram 400. O dobro. Não tinha comida. E aí? E choveu. Então, assim, eu saí de lá, assim, eu não acreditei. A minha vontade era de deixar. Porque o casal sabia que ia uma gente. Eles estavam convidando.
pessoas. E sem confirmar, Sem confirmar, porque assim, no serviço cerimonial, os noivos optam pela confirmação ativa ou a passiva. A ativa é aquela que o cerimonial liga e fala, fulano, seu Vilela, o senhor vem ao casamento? Quem vem, né? Então, é um serviço, é mais um valor, né? E tem a passiva, onde a gente disponibiliza o nosso canal e o convidado fala, olha, eu vou pro casamento. Mas o brasileiro não confirma, né? Ela me deu uma lista, ela falou, não, essa lista aqui, ela é de convidar. Eu convidei, mas não vem essas pessoas. E ela me deu uma lista, tipo assim, 250 pessoas. Ela não me deu uma lista de 400. Porque se você vê uma lista de 400, você fala assim, não, vem 300. Não, ela me deu uma lista de 250, 270. Não, muita gente de fora, minha família já não confirmou. E ela estava plena no casamento. Aí padrinho indo embora porque não tinha espaço, buffet saindo para comprar carne, porque todo buffet ele faz um porcionamento de um extra. Sim. Tem 200 pessoas, eu posso atender até 250, claro, eu vou cobrar do meu cliente pós-evento, né? Não imediatamente pós, vou esperar ele voltar da lua de mel, mas ele não tem comida para o dobro. Então, aí você pensa, o sabor da carne que é comprada na hora e feita não é o mesmo do início, prejudica a qualidade, né? Eu não tinha cadeira, não tinha mesa para as pessoas, eu tive que conseguir conversar com a dona do espaço, não tinha forro de mesa, porque hoje é assim, o decorador faz a ornamentação e às vezes o móvel, ou ele é da casa de festa ou ele é terceirizado. Entendi. Como é que você faz isso 10 horas da noite? Ela casou na igreja, quando os convidados chegaram, era 10h30 da noite. Isso você já sabia? Não. Quando chegou na festa foi que você soube? Começou a chegar gente. Muita gente não foi para a igreja. Já foram direto para o espaço. Eita. E se eu tivesse ido na igreja, a gente faz uma contagem na igreja. Muita gente não foi ao casamento na igreja. Quando eu olhei ali, era um dia... Aí você tem que manter a calma, né? E fazer. Então, assim, muita gente foi embora, porque não queria ficar esperando. A gente conseguiu algumas mesas a mais, pedimos para os padrinhos, os jovens não ficarem em mesas, já abriu a pista de dança antecipado, para que o foco da pista de dança ficasse ali, né? E o buffet correu, por isso eu falei da parceria, né? O buffet podia falar, olha, não, meu contrato tá para 200 pessoas, né? Não foi atrás e resolveu, e foi maravilhoso, nós somos parceiros até hoje. Isso foi um dos primeiros casamentos, então, há muito tempo atrás, eu lembro muito bem. Te marcou, hein? Agora, qual é a dica que a Ana Barra dá para quem quer fazer uma festa de aniversário, uma festa de casamento ou um evento corporativo? Qual é a dica que você fala? Primeira coisa é o planejamento financeiro, né? Esse planejamento financeiro, ele tem que alinhar com a estratégia, a referência visual. Quando você fala em evento, você já pensa no visual. Eu quero flor, não quero flor. Eu quero luz, não quero luz. Eu quero tecido. O que eu quero para esse evento, né? Então, eu tenho que ter o planejamento financeiro, que é quanto eu quero gastar versus quanto o mercado está cobrando. Uma coisa é falar assim, não, eu vou casar para 30 pessoas, eu vou gastar 30 mil. Não vai. Porque a casa de festa não vai te cobrar proporcional. É o dia dela. Se for para 100, 200 ou 30, a casa de festa é a mesma coisa. É o sábado dela. Então, todo mundo tem uma referência de quanto ele quer ganhar por tantos sábados no ano, né? Então, você vai fazer um aniversário, procure, então, primeiro a referência. Quanto você quer pagar? Vá ao mercado observar, se você tem tempo, né, para pegar orçamentos, ou contrate um profissional de eventos, cerimonialista, um organizador de eventos, que vai falar, olha, você quer gastar tanto? Você tem essa e essa opção. A sua planilha é essa. Vamos, então, procurar agora as referências emocionais, que são cores, cheiros, sabores. E aí, música, né, é uma referência emocional. Eu tenho um DJ que cobra R$500, eu tenho um DJ que cobra 2.500 em Brasília. Quem vai ser esse seu DJ? Né? O de 500 faz a mesma coisa de 2.500? Não faz. Então, assim, por que um cobra 500? Porque ele está iniciando, ou porque ele é um DJ que não tem tanta expressividade, né? A estrutura dele é menor. Buffet é a mesma coisa. Tem um buffet que cobra 80, 100 reais por pessoa, e tem outro que vai cobrar 280 por pessoa. Qual a diferença? A marca, quem é o chefe, o produto que ele utiliza, a estrada dele. Então, tudo isso conta, né? O risco, aquela empresa talvez mais cara, ela assume alguns riscos que a outra menor não vai assumir. Né? Entendi. Então... Ana, e quais os projetos da Ana Barra aí pela frente, que a Ana Barra quer fazer pela frente? Me aposentar? Não. Agora que você tá aí. Ano que vem temos Casar Decor, o maior evento da América Latina para casamentos e festas. Legal. Né? São festas vivas, que o cliente vai poder entender e experimentar o que é um casamento, um aniversário, 15 anos, dentro do Casar Decor, né? Nós nos espelhamos na Casa Cor, então é um evento para casamentos espelhado na Casa Cor. Por isso o nome Casar Decor.
já temos alguns contatos, né? Vai ter curso, desfile, degustações, promoções, né? Você pode sair de lá com a sua festa comprada, né? Legal. Parcelada, enfim, planejada. Então, esse é o primeiro, né? O primeiro projeto grande. E dentro dele, nós temos os casamentos comunitários. Eu, né, e minha equipe, nós estamos já projetando em realizar casamentos comunitários dentro do Casar Decor, numa proporção maior, né? Dando oportunidade para casais que não têm possibilidades, né? De fazer uma festa. Às vezes a mulher quer só se vestir de noiva. É um desejo muito, muito íntimo da mulher. E eu, como mulher, eu gosto de oferecer isso para elas, né? Então, a gente já teve experiência de casamentos comunitários anteriores, mas a gente vai fazer aqui esse ano algo bem diferenciado. E os cursos de formação do empreendedor, do meu parceiro que está dentro do evento. Nós já temos apoio aí de grandes instituições, do próprio governo, para que a gente consiga melhorar essa capacitação e alcançar aí níveis mais altos, né, de captação e valor financeiro para esse empreendedor. Legal. Agora vamos aqui, ó. A Ana vai olhar para aquela câmera ali agora, aqui, ó, essa daqui. Essa aqui? E vai dar a sua mensagem, suas considerações finais. Fica à vontade. Olha, eu quero dizer que festa não é só um luxo, é um desejo muito particular daquele casal, que eu trabalho especificamente com casamento. Quero dizer que para que vocês não desistam, né, desse sonho, existem formas, existem valores para cada um de vocês. Então, continuem sonhando com a família, com o casamento, e apostem sim no Serviço de Brasília, que nós estamos crescendo, aprimorando, para entregar o melhor para Brasília. É isso aí. Queria te agradecer ter vindo aqui, dado essa oportunidade de estar te entrevistando, você compartilhar da tua experiência de uma área que é bem, né, efervescente aqui em Brasília. Só uma última coisa, o que fazer para não cair no golpe? Porque teve muita gente que já caiu no golpe. Eu esqueci dessa pergunta. Me fala para ela. Vilela, olha, a primeira coisa é preços muito fora do padrão. Então, se você tem ali um orçamento, vou dar um exemplo. Vestido de noiva. Sei lá. É palpável. Você viu o vestido, né? Mas a loja pode fechar e ir embora. E aí, assim, você tá olhando ali que tem no mercado geral 10 mil um vestido de primeiro aluguel, 8 mil, 6 mil. Você vai lá olhar aluguel de 2 mil. Alguma coisa tá errada. Né? Então, assim, buffet é a mesma coisa. Você tem um orçamento. A primeira coisa é preço. Primeira coisa, preço. Quando o preço está muito fora do padrão, você pode ver, vai comprar na internet, vou dar um exemplo, um computador. Quando você está num site ali, você entra no Mercado Livre, certo? Você vê um preço muito fora, você fala, cara, aqui tem não é golpe, roupa na internet. Quantas vezes você vê um vestido maravilhoso? R$ 89,90. Isso não existe. Então, assim, não queira acreditar em Papai Noel, porque o Papai Noel não existe. Nós já passamos aí dos 8 anos de idade. Então, esse valor, que ele está muito fora do mercado. Segunda coisa, existe como você jogar na internet o nome da empresa, o CNPJ da empresa, e você vai ter no buscar referência jurídica. Legal, entendeu? Colocar o nome também dos donos, para ver se não tem estelionatário, né? Se não tem questões legais, penais, né? Existe como ferramentas na internet para a gente fazer essa pesquisa. Você tem como fazer essa consulta, né? Terceiro, conversar com o seu organizador de eventos, com o seu cerimonialista, para que ele indique empresas que ele costuma trabalhar. Hoje em dia, não se indica só uma empresa. Eu não trabalho com um buffet, eu trabalho com 5. Eu trabalho com 8 decoradores, com 10 decoradores. Cada um de acordo com o estilo do noivo, da noiva, o valor que eles podem pagar. Então, com aquele valor, eles têm 15 mil reais para gastar com buffet. Eu não vou indicar uma empresa, eu vou indicar 3. Aí ele vai escolher dentro daquele orçamento a empresa que cabe o quê? No sensorial, no emocional, o sabor, o atendimento, né? A forma como é apresentado. Mas se você vai pelo preço e também observar empresas muito jovens. Eu não estou dizendo que a empresa jovem não seja fidedigna, né? Mas sim observar. Ela tem um histórico. Ninguém acorda hoje e fala, não, eu acordei e abri um buffet. Não, mas a Ana antes, ela era cerimonialista. Ela trabalha na área de eventos há 15 anos. Agora ela abriu um buffet. Agora do nada, eu vendia calçado. Aí eu abri um buffet. Tem que observar. Pode ser que seja um golpe. Pode ser que não.
Quem é que vai dizer isso? O mercado. E quem é que é o porta-voz do mercado? O organizador de eventos. Ele sabe, porque nós temos contato 24 horas com os parceiros. Legal. É isso. Legal. É isso, então. Muito obrigado, viu, mais uma vez, você ter vindo aqui. Pra gente foi uma satisfação em recebê-lo aqui no Café Expressão. Eu que te agradeço a oportunidade. Amei. Nada. Muito obrigada. Que isso, estamos à disposição. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a você que ficou conosco até o final, pela sua audiência. Agradeço o pessoal da Brasília Podcast pela nossa produção aqui. E voltamos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.